Olá, colegas. Nós iremos resolver agora a questão de número 13, lá da lista de equação do primeiro grau. Em um teste de 30 questões de múltipla escolha, cada acerto acrescenta 3 pontos e cada erro desconta 1 ponto da nota do aluno. Antônio respondeu a todas as questões, correta ou incorretamente, obteve 62 pontos. Indicando por x o número de acertos, podemos afirmar que... Então, a princípio, o que nós temos é o seguinte: a pontuação de Antônio depende da quantidade de acertos e da quantidade de erros. Então, a gente pega aqui a quantidade de acertos, multiplica por 3, e depois subtrai a quantidade de questões que ele errou. Por exemplo, se ele errou, 5 questões, então eu irei subtrair 5 pontos, e assim por diante. Acontece que a gente não quer uma expressão que dependa aqui de duas variáveis. A gente quer escrever apenas em função de uma única variável. E isso é simples, porque o ele é 30 menos x. Portanto, a gente pode escrever uma função p de x igual a 3x menos 30 menos x. Isso daqui é igual a 4x menos 30. Ok, então a gente vai montar aqui uma equação do primeiro grau, em que o p de x é 62, como ele informa aqui no enunciado. Então, o x é igual a 92 dividido por 4. Isso daqui é igual a 23, ou seja, Antônio acertou aí 23 questões, portanto, gabarito item D. É interessante pensar, pessoal, outros aspectos que não estão tão claros dessa questão, que é o seguinte: nesse modelo de pontuação, existe aqui uma pontuação mínima que o candidato deve fazer para ele ter um saldo positivo. Porque veja só, se ele acertasse, 5 questões, o que é que iria acontecer aqui com a sua pontuação? Ficaria 4 vezes 5, 20. 20 menos 30, menos 10. Ou seja, ele teria aí um saldo negativo, que a gente pode entender como sendo 0. Ele teria 0 pontos. Então, como é que a gente descobre qual é o mínimo de questões que ele deve fazer para ter um saldo positivo? Basta a gente resolver essa inequação do primeiro grau. 4x menos 30 maior que 0. Ou seja, o x ele tem que ser maior do que 30 sobre 4. Isso aqui é 7,5. Como x, lembrando que o x ele é um número inteiro. Então aqui, o x na verdade tem que ser maior ou igual a 8. Então a quantidade mínima de questões que ele tem que acertar para o saldo, em sua pontuação ficar positivo, são 8 questões. E qual seria essa pontuação? Qual seria esse par ordenado? Quando ele tem 8 acertos, quem seria a quantidade de pontos? Basta você substituir esse valor na expressão aqui. 4 vezes 8, 32. Menos 30, 2. Então a pontuação seria 2. Então a gente poderia até colocar aqui uma observação, que é a seguinte: essa função p, ela sai dos inteiros para os inteiros. E ela associa a cada x 4x menos 30. Muito bem. Vamos entender agora o comportamento dessa função lá no gráfico. Então, pessoal, nós estamos agora aqui no GeoGebra. Eu coloquei aqui um parâmetro A, que varia de 0 a 30, que é a quantidade total de questões. Ou seja, esse parâmetro ele vai me informar a quantidade de pontos que o candidato obteve mediante a quantidade de acertos que ele obteve na prova. Então, vamos lá. Perceba que à medida que eu vou variando aqui, observe que ele vai me dando a pontuação. Então, como eu falei para vocês, existe aqui uma quantidade mínima de acertos para que a pontuação passe a ser positiva.
Então, observe que até 2 continua negativo. Conforme a gente vai avançando, né, os valores aqui vão aumentando, até o momento em que a gente chega no 8, e de fato, a gente obtém aqui uma pontuação positiva. Então, se a gente quisesse resolver a questão utilizando essa interpretação gráfica, bastaria nós irmos aqui avançando nos parâmetros até chegar ao momento em que esse segundo valor fosse 62. Então vamos lá. Vamos avançando e observe aqui o comportamento desse gráfico. Né? Ele vai dando saltos, exatamente porque a função não é dos reais nos reais, é dos inteiros nos inteiros. Então, vai ter sim essas brechas, digamos assim. Então vamos avançando. Estamos chegando próximo aqui de 62, ó. Então, exatamente no 23, ou seja, quando ele acerta 23 questões, a gente obtém aqui uma pontuação de 62. Tranquilo, pessoal? Bacana, né, essa interpretação? A gente fica por aqui. Até a próxima oportunidade.